Sejam muito bem-vindos a mais um Conecta ACESC, o podcast do corretor catarinense. E aqui nós estamos com o Rodrigo Malman, nessa mesa especial, com o nosso convidado. Apresenta o nosso convidado de hoje. Boa tarde. Hoje temos aqui Marcelo Pasqualini, construtor em Bombinhas, com obras lá maravilhosas, e acreditou no nosso projeto desde o início, né? Trouxemos ele aqui para poder contar um pouquinho da história e passar esses momentos aqui conosco, distribuindo um pouco da sua convivência no mercado imobiliário. Fala um pouquinho então, Marcelo, o que é a Provisão D? Por que é a Provisão? Por que esse nome? Agora fiquei curioso, por que esse nome Provisão D? Provisão D. Então, primeiramente, boa tarde, agradecer o convite da ACESC. A gente acreditou no projeto desde o começo. Desde o começo. Tem uma caminhada junto aos corretores. Eu nasci no ramo imobiliário sendo corretor de imóveis e com maior orgulho, é uma profissão que me deu muitos frutos. Eu tenho orgulho de dizer que eu sou corretor, um bom vendedor de imóveis, né? E a gente a vida vai nos levando por alguns caminhos. Não é nem minha formação original, nós vimos conversando um pouco a respeito disso. E a vida me levou à parte da construção civil, né? Então, assim, a gente está no mercado já faz desde 2014 com outra empresa. Era uma empresa pequena, familiar, eu e meu pai. E no decorrer da caminhada aí as pessoas vão se encontrando e os objetivos vão surgindo, né? E os propósitos também. Vão convergindo. Então, o que aconteceu? A Provisão D surgiu justamente desse encontro. Eu tinha um cliente que era meu amigo e no meio dessa nossa caminhada a gente começou a falar sobre imóveis e ele perguntou: Marcelo, por que tu não constrói mais do que uma obra a cada 2 anos que tu fazia, vendia, né? E eu falei: cara, justamente porque eu não tenho capital para isso. E daí ele falou: Marcelo, mas eu tenho essa ideia de começar a investir no ramo imobiliário e vamos formatar alguma coisa? E vamos formatar alguma coisa. Sentamos, conversamos e alinhamos nosso formato de sociedade, mas uma das condições dele qual que é o nosso propósito? Legal. E ele é evangélico, né? Legal. Cristão. E ele chegou assim: Marcelo, nós temos que ter um propósito para nossa empresa, não é só ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro a gente ganha em qualquer lugar. E aí a Provisão D, ela tem uma origem um pouco antes. O meu sócio, ele é taiwanês e trabalha, né, no mercado já de importador de perfumes. Olha só. E a Operação Brasil que ele veio montando, eu me incluo nela, a gente formou o grupo Divindê. Então nós temos um grupo maior do que a Provisão D, a Provisão é um dos braços, e o maior projeto nosso, o maior objetivo é transformar vidas de pessoas que precisam de um apoio. Não somos nenhuma entidade filantrópica, não buscamos nada, mas a gente quer despontar novos talentos, trazer novas oportunidades para pessoas que queiram buscar isso. Então, surgiu daí a Provisão D, Provisão Divina, grupo Divindê, Divindade Divina. Legal. E dentro desse grupo tem a Provisão, a importadora de perfumes na Operação Brasil e mais umas 2 outras empresas aí que a gente faz parte. Cara, né? que interessante. Eu gosto de saber do nome porque me chama de Provisão D. Eu falei, cara, tem algo nesse nome, tem algo que chama a atenção ali. Então, assim, o nosso embasamento todo é esse, devolver um pouco para a sociedade a sorte, vamos dizer assim, não um trabalho duro só, né, mas a sorte que a gente teve de conseguir acertar, conhecer, conectar as pessoas certas no meio de todo o nosso caminho. Falo que sorte é a oportunidade com a preparação. Pode ser, pode ser. A pessoa teve sorte, sim, ela estudou 10 anos para aquilo, encontrou a pessoa certa no momento certo e foi sorte, sim. Sorte é preparação mais oportunidade. Você estava preparado, entrou no mercado imobiliário, né? Como comentou aí, é interessante. Eu gosto de trazer essas histórias porque quando a pessoa entra como corretor, eu falo que o nível de construção já começa a diferenciar. Por quê? Porque tu já vai montar o teu projeto com a visão da venda ou com a visão do próprio corretor. Não, isso aqui é um bom produto. Não, isso aqui não é um bom produto. O mercado ele vai tendo essas adaptações, né? E o corretor, como trabalha com isso diariamente, né? Ele tem essa intimidade com a planta, com o desejo de quem está comprando, com o momento das pessoas do mercado que estão comprando. Então a gente sempre tenta, todo projeto novo, a gente dá uma pesquisa de mercado, além da expertise própria, óbvio, mas a gente conversa com 3, 4 corretores de confiança, imobiliários de confiança nossa, que nos dão algumas coisas assim: cara, vai por aqui, eu acho que por aqui vai dar certo. A gente faz alguns testes de mercado
Acontece, do teste não dá certo, a gente fez há pouco tempo Por isso atrás. que é teste, né? Então assim, mas a gente só pode fazer teste quando não der permuta, né? Tem que fazer teste com um imóvel nosso. Então a gente, agora no verão, a gente fez um teste de um produto na Avenida de Mariscal, que é um dos nossos lançamentos. Legal. E não deu certo. Então a gente fez um desenho, propôs uma planta totalmente diferente, fez um projeto e não... mais exclusiva, botamos no mercado como um teste, uma pré-venda, assim, um pré-lançamento, e não teve a aceitação do consumidor. Todos os corretores adoraram. Eram plantas amplas, projeto bem exclusivo, luxuoso, só que o público comprador não estava pronto para a região naquele momento. Então, é uma das coisas que nós estávamos comentando antes, como é a diferença do público de Itapema, Balneário, Porto Belo e o público de Bombinhas. Vou dar uma dica então. Na verdade, existe uma forma de fazer teste. Quando eu dou algumas consultorias para consultora, eu posso fazer um projeto que é a maquete, divulgar num público fora daqui, que é o público comprador, e fazer um teste AB mesmo, independente do projeto ou ter não o projeto, isso é possível fazer. Porque é muito mais fácil tu vender um projeto que o teu público-alvo ele quer comprar. E como é que está o histórico da provisão de... Quantas obras já tem lançada, já tem prontas em lançamento? Fala um pouquinho mais. Então, a gente começou em 2014, como eu estava dito, sobradinho, geminado, que é o padrão. Acho que toda consultora começa pequena, começa assim, né? E é o mais correto, acho, começar para pegar experiência também no mercado. Eu acho que, na minha opinião, né? Então tem outras opiniões e eu respeito totalmente. Mas a gente começou em 2014, temos 2 sobrados geminados, um predinho também, a todos ali no Vila Nova, antiga, hoje é Balneário do Perequê, Vila Nova, então eu sou bem antigo na região já. E aí a gente fez um prédio em Bombas, em Mariscal, e entregamos agora, ano passado, 2, que foi o Gênesis, e outros sobrados que a gente fez também num parceiro nosso, que a gente acompanhou. Estamos em execução hoje o Atos e o The Lofts. O Atos entrega final de semana, o Lofts para começo de 2027. E agora a gente está com 2 lançamentos novos, um em 4 ilhas e um na praia do Mariscal, na avenida lá dentro. Esses lançamentos já pode revelar? Como é que tá? Sim, a gente não tem seguro, não tem nenhum problema não. Estão em fase de aprovação, ainda um pouco mais embrionário, o outro já aí nos finalmente para sair o laboratório de construção. E a gente vai ser, depois de alguns anos, 4 ilhas, por exemplo, que ficou fechado o mercado lá para a construção civil. Verdade. E liberou a construção faz 2 anos e pouquinho. E aí a gente tem hoje está com quantos pavimentos já lá em 4 ilhas? 4 ilhas, 4 pavimentos de apartamento. Né? E tem um formato um pouco diferente das outras praias. Bom, tu conhece Bombinhas, ela é bem fechada, nosso plano diretor. Cada zoneamento ele é bem específico. E nós temos até porque a logística mesmo de Bombinhas ela não pode se tornar uma Itapema que não tem nem acesso. Não tem condições. A gente é o menor município do estado, se não me engano, 34, 36 mil hectares. Então, e repleto de praia, uma praia maior que a outra. Uma praia maior que a outra, mas tem muita montanha, muito morro, a gente tem limite de altura de construção. Então, por exemplo, o Almar em 4 ilhas, a gente está conseguindo construir ele na encosta do morro, a cota 20 é o nosso limite, nós vamos usar até a cota 15 devido à inclinação. Buscamos também aí já um produto um pouco mais amplo, apartamentos de 150 a 243 metros quadrados privativos, área de lazer completa, vista para o mar. Hoje um apartamento desse lá em Bombinha está em que faixa de valores? O Almar a gente estava falando, arrancando de 3.280.000, o menor deles. De 140. 153 metros quadrados. E o de 200? A cobertura vai a 7.800. É um mercado diferenciado. É um mercado diferenciado. O ticket lá é maior um pouco. O potencial construtivo é muito baixo. O terreno é muito caro. Oferta e demanda. Oferta e demanda. São poucos, como por ser o menor município, são poucas áreas de expansão. Por ter muito morro, menos ainda, né? Então a gente tem essa escassez de terreno mesmo para construção. Exatamente. E a dificuldade dos órgãos ambientais, principalmente, que eu acho que é muito favorável, porque limita quem quer fazer da forma certa. Da forma correta. A gente não tem nenhum problema em ter exigências. A gente gosta, mas que exijam para todos, né? E também somos bem tranquilos porque nós sabemos aonde que nós estamos pisando. Tem o know-how, tem a expertise e tem
parceiros e que são muito, muito qualificados para trabalhar com a gente. Hoje, na tua visão de construtora, qual que são os maiores desafios que tem no mercado de bombinhas hoje? A gente tem um entrave assim, aprovativo que eu sofri na pele, que é a conversa entre prefeitura e órgão ambiental. Essa é um dos problemas de aprovação de projeto. Eles não conversam a mesma língua. Entendi. E dá uma travada. Para te ter uma ideia, nós ficamos 13 meses para aprovar o arquitetônico do Walmart por ter o fator ambiental vinculado junto. Então, um entendia uma coisa e outro falava outra, e eu dependia de um documento emitido para poder dar prosseguimento. Para que os dois pudessem se convergir na opinião. Então, assim, isso foi nosso maior entrave na parte de documentação. A escassez de terrenos, né? Os bons terrenos estão concentrados nas mãos de grandes empresários, nem da região, de todo o Brasil, às vezes fora do país. Que compraram lá atrás para investimento. Isso, e assim... É uma poupança que não é o melhor investimento que se faz hoje. Tem um amigo hoje sempre, eu acho. Tem um amigo corretor que fala, imóvel é o seguinte, você só compra e espera. Não espera para comprar, só compra e espera. Ainda mais na nossa região, que ela é atípica. Eu trabalho hoje atuando de Gramado, Santa Maria até Cuiabá. E o mercado imobiliário da nossa região, eu sempre falo que ele é uma bolha. Mas não é aquela bolha que vai explodir, não é isso. É que as coisas que acontecem aqui, qualidade de vida, segurança, valorização, nós estávamos comentando nos bastidores, mesmo com todos os poréns do mercado, aqui ainda é um ótimo mercado para investimento. Eu digo aqui, quando se refere aqui, eu penso até assim, Florianópolis. Sim, o litoral catarinense. O nosso eixo aqui. Acho que até Joinville, um pouquinho antes, quem sabe, né? Realmente a gente vive num lugar que para mim é ímpar. Eu viajo bastante de carro até para o trabalho, mas minha família gosta muito de viajar de carro. Então, e a gente recentemente esteve em Brasília, cara. Olha só. E a gente foi percorrendo, e como tem um filho pequeno de 10 anos, a gente vai mostrando, tá faltando aula, tem que ensinar alguma coisa. Isso. Né? E aí eu comecei a perceber... nós vivemos num lugar que não é 1%. É um Brasil que é fora do Brasil, né? Porque nós entramos no interior de São Paulo para o interior de Minas Gerais, comecei a olhar na placa dos carros. Não tinha placa nova, só placa antiga. E a gente sabe que a placa antiga quer dizer que o cara não trocou de carro há um bom tempo. E o não trocar de carro quer dizer que o cara não tem dinheiro. Porque quando tu começa a ganhar um pouco melhor, primeiro o homem, principalmente, primeira coisa troca de carro. Troca de carro. A primeira coisa que eu faço é trocar de carro. Então, assim, tu vai comer num bom restaurante e tu vai trocar de carro para dar uma melhorada na qualidade da segurança da tua família. E isso não via lá. E a gente vinha comentando, eu e minha esposa, cara, como a gente tá vivendo num lugar que realmente não reflete a realidade do nosso país. Sim. E esses também pegam o gancho para trazer para um dos desafios nossos hoje no mercado. É a nossa economia que está complicadíssima, altos juros, Selic alta, os investidores estão pensando duas vezes em pensar no imóvel e deixam o dinheiro aplicado em banco ou em outros fundos, né, imobiliários, não propriamente em tijolos, né? Sim. Então isso para mim está sendo bem desafiador entender esse momento do país. O mercado ensina. Exatamente. Mercado econômico. Então eu acho que assim tem que ter uma estratégia um pouco mais elaborada. Os investidores que vêm com a gente, que apostam no nosso mercado, são pessoas inteligentíssimas, bem assessoradas, e a gente tem que também nos qualificar para chegar nessa... É uma das coisas que a gente comenta muito internamente na Ciesc, quando a gente fala com os corretores, nos últimos 3 anos, principalmente, o investidor do nosso mercado, ele mudou muito. O nível de consciência que ele tem quando ele chega no corretor, ele é totalmente diferente. Ele sabe mais do que o corretor, muitas vezes, ele sabe mais do mercado. Tem lançamento que ele sabe que a construtora vai lançar e o corretor não sabe. Ele está muito mais preparado, até porque também cresceu-se muito o volume de empreendimentos da região, construtor da região, volume de corretores imobiliários, e eu acho que tem que crescer, desde que cresça ordenadamente o processo também. Sim. Uma das bandeiras que nós batemos muito na Ciesc, e é minha função na Ciesc, que eu sou diretor de formação, ou seja, de treinar os corretores para entender, cara, como é que eu vou chegar nesse corretor, nesse cliente que ele está tão bem informado e falar uma informação que não é verdadeira? Ele na hora vai identificar. Sim.
Eu tenho que saber falar a linguagem de investidor, saber o que é uma Selic. Né? Tá, mas quanto que tá pagando a Selic? E mostrar, não, mas tudo bem, tá pagando bem, mas aqui nós temos uma valorização de 15. Quando pega uma obra na fase inicial de lançamento, tabela zero, chega a dar 20, 25. Sim. Né? Ah, mas será que vai vender? A agência nossa lá em Balneário Camboriú, a HubMob. Quando eu vim para Balneário Camboriú, a primeira coisa que me falaram era: isso aqui é uma bolha, o mercado imobiliário aqui vai explodir. Eu estou há 14 anos esperando essa bolha explodir e ela não explode. Tu acha que o mercado de bombinhas ele tem diferenciação no nosso mercado? Ele vai chegar um momento que não vai ter oferta e demanda? É uma das coisas que eu acho que não tem fundamento, né? Para mim, o mercado nosso está sempre em evolução. Quando eu montei meu primeiro imobiliário em Bombinhas, meu primeiro cliente foi o vizinho de cima, geralmente, né? Que veio tomar uma cervejinha comigo e tal. Daí ele falou assim: Marcelo, quanto tu acha que vai chegar o teto do meu apartamento aqui em Mariscal? Eu falei: cara, eu não sei, não tem teto para chegar. Não, porque tem algum teto, não é possível. Na época, estou falando há 10 anos atrás, ele tinha pago 480 mil no apartamento. Eu vendi esse apartamento depois de 3 anos, por 1 milhão e pouquinho, 1 milhão e 50, 1 milhão e 80, não lembro bem. Mais do que dobrou o capital. Mas hoje, se nós pegar o mesmo apartamento, pela metragem que tem, tá na casa de 2 milhões e 300, 2 e 500 tranquilamente. E assim, mas vai chegar num 13 e vai parar. Não vai, porque novos lançamentos, o mercado vai acontecendo, maior altura, maior infraestrutura, maior acesso, maior qualidade de serviços, principalmente, as praias nossas já são maravilhosas, nós temos que cuidar justamente para que não regridam, né? E nós temos algum benefício, Bombinhas tem um benefício geográfico, né? Nós somos uma península dentro do mar. Algumas praias nossas, como Mariscal, Canto Grande, Quatro Ilhas... Fora do padrão. Fora do padrão, como tu diz, mas ela tem um benefício de não ter nenhum rio que desague na praia. E tu tem esse privilégio de não ter nenhum rio, tu evita muita contaminação. Se for pegar Balneário Camboriú, Perequê, o problema são os rios que desaguam, que coletam, né? Com os moles reduzindo bastante, mas comparado... Cara, faz tempo que eu não tinha ido para Mariscal, eu levei meu pai para Mariscal. Quando ele chegou e viu aquela água transparente, literalmente tu via o pé. Sim. Aí a gente entende porque tantas pessoas querem vir para nossa região. É o que o cara vai ter, sei lá, em Cancún, lá fora do país, e tem aqui, cara, em Santa Catarina. E é uma água no verão bem quente, né? Então... Agora temos turistas, né? Dentro da água. Exatamente. Então, assim, esse ano foi um ano atípico, o verão se prolongou mais do que o normal, né? Então, até agora há pouco, a gente passar agora não, porque agora tá a tainha, né? Então é proibido tudo, inclusive até esportes, qualquer esporte dentro na areia ou na água está proibido. Na nossa região aqui vocês têm um pouco de mais flexibilidade. Então, até o final de julho a gente está tranquilo. Porém, tem o turismo, né, regional, o patrimônio nosso cultural lá, que é a pesca da tainha. O pessoal vem conhecer, vem entender um pouco, ajudar o pessoal a puxar a rede. Então, são atrativos que vai trazendo um pouco mais de vida à cidade, né? E isso reflete também ao nosso ramo imobiliário. Porque se tem demanda de procura, vai ter demanda na realização do produto, na venda, né? Exatamente. Então aqui não é uma região só praiana, é uma região turística. E a geolocalização nossa é muito boa. A gente está, sei lá, 45 minutos de Florianópolis. Curitiba, vamos pegar 1h30, 2 horas e meia, 3 horas ali. Dependendo do Itajaí. Dependendo do Itajaí que você estava comentando ali, que a gente vai ter que resolver isso ainda, que é o trecho que mais trava um pouco o trânsito, mas também não é uma loucura, quer ver? Travou o trânsito 45 minutos. Sim. Já morou em São Paulo, não? Não, nunca morei, mas não... Eu tinha um amigo meu, ele perdia todos os dias 3 horas da vida dele. Era 1h30 para ir até o trabalho, e 1h30 para voltar se não tivesse engarrafamento. Se não chovesse, né? Se chover... Não, aí para a cidade. Então a gente brinca, às vezes, no nosso trânsito de engarrafamento é que a gente está muito mal acostumado. Vamos dar um exemplo aqui em Itapema. Se tu tá na Quinta Avenida, para ir para a praia, é 5, 10 minutos, cara. Sim. É muito perto. É que a gente está mal acostumado. Exatamente. Vou ter que... Bombinhas mesmo, vou ter que ir até Bombinhas, assim, 30 minutos, 40 minutos aqui de Itapema, tu tá lá dentro.
Sim. Num fora de temporada. Num dia normal. Fora de temporada. Porque é isso que a gente vê o valor da praia. Porque na temporada, gente, multiplica por 3. Porque todo mundo quer ir para lá. Eu prefiro me banhar muito mais na região de lá, Pombinha, Mariscal, Quatro Ilhas, do que aqui de Balneário Itapema. Sim, não que não tenha uma região boa, mas se tu comparar a qualidade da água lá, ela é fora do padrão. É qualidade de água, é qualidade de areia, espaço, a segurança. Né? Sim. Então isso tudo tem... São produtos diferentes do mercado. Bombinhas, Meia Praia e Balneário Camboriú, cada um tem o seu ponto fraco e o seu ponto forte. E aí vai muito do público que consome isso, né? Então, claro que não dá para generalizar, mas os públicos têm suas preferências. Sim. Eu costumo dizer que geralmente quem vai para Bombinhas é o metropolitano que não quer... Sim, não quer movimento, muvuca, ele não quer muvuca. Quer ficar passar 10, 15 dias de chinelo de dedo, camisa e bermuda e não quer tirar o carro da garagem para fazer absolutamente nada, não sei, no mercado e algum restaurante. E quem vai para Itapema e Balneário Camboriú já é um pouco mais do interior, que quer um pouco mais de movimento e tal, mais lojas, mais carros e tudo mais. Públicos diferentes, totalmente diferente. Poder aquisitivo muito semelhantes. Então, eu acho que tem para todo mundo. Porque os valores dos imóveis já estão muito similares na nossa região. Sim. Pensando nisso, pensando em desafio lá, porque entendendo que é um público diferente, como é que está a mão de obra? Tu citou alguns dos fatores que é um desafio, que é a parte da burocracia, que eu acho que em parte tem que ter. Tem que ter, com certeza. Né? Tem que ter uma melhor comunicação? Tem, mas em parte tem que ter para poder realmente validar quem está construindo lá. Exatamente. Quais outros desafios que tu tem lá como consultora? Eu acho que a mão de obra é um grande gargalo nosso, principalmente a parte aí da mão de obra mesmo de pedreiro. Sim, isso aí tá a mão de obra construtiva mesmo. Mas daí a gente vai um pouco, porque a deficiência da mão de obra vem também da falta de habitação. O pessoal morar em Bombinhas anualmente é caro. O pessoal vem de fora. É difícil morar lá. Então assim, isso encarece o custo do nosso peão, né? Sim. Que tem que pagar um pouquinho mais para conseguir pagar o lugar, senão não vem para trabalhar em outro lugar. E às vezes o próprio deslocamento, o cara pode de repente morar em Tijucas, que é mais barato o aluguel, mas só o tempo que ele vai e volta todo momento não compensa. Então assim, eu acho que é os dois gargalos, essa questão a burocracia e a parte da mão de obra. Da construção, da venda é outros gargalos, né? Aí a gente vai ver muito do... Primeiro, o corretor entender que são dois mercados diferentes. Então, quando lá na agência a gente faz tráfego para Bombinhas, ele é totalmente diferente do público-alvo que a gente faz aqui para Itapema, para Porto Belo, para Balneário. Não que não seja o mesmo perfil, a profissão, sei lá, não, mas o gatilho, o porquê que o cara vai para Bombinhas, como tu citou, é totalmente diferente porque o cara vai aqui para Itapema, Porto Belo. Até a faixa de idade é diferente. Totalmente diferente. Então, normalmente lá Bombinhas é um cara mais maduro. Ele já quer, como falou, ele não quer muvuca, ele quer descansar. O investidor é um investidor que ele também quer, ele não pensa em rentabilidade rápida. Ele sabe que vai valorizar por causa da oferta e da demanda. Se eu tenho, o ciclo imobiliário é um pouco mais longo. Isso aí é uma das coisas que as pessoas não entendem também. O time de venda, o fluxo de venda para vender Bombinhas é diferente de Porto Belo e Itapema. Totalmente. O cara não que tu não possa vender em, sei lá, 2 dias, 3 dias, não é isso. Sim. Mas a tomada de decisão dele já aconteceu por mais período. Ele validou, de repente ele já foi lá conhecer, ele viu, ele entendeu o mercado, ele quer saber a diferença. Por que tem arranha-céu, e lá não dá? Né? Já pensou na geolocalização, naquela pergunta que o teu primeiro cliente fez, e aí, quando que vai parar de valorizar os imóveis? Né? Em relação aos 2 lançamentos que vocês estão fazendo na provisão D, qual que na tua visão são os maiores diferenciais dele? De Quatro Ilhas, a localização dele, e as dimensões internas são... a metragem é muito boa, são boas, é algo que a gente não tem concorrência hoje lá. Né? Até por ser as plantas são planas, não são duplex, nem triplex, isso dificulta um pouco a venda para os corretores. Eu acho que essa é a grande sacada. E no Mariscal, a gente está com o primeiro lançamento da avenida
com rooftop, de área de lazer no legal. rooftop. Foi uma alteração que teve na lei, permitiu isso, a gente aproveitou a deixa para lançar isso, e a gente conseguiu fazer um mix de 4 plantas diferentes no mesmo prédio. Pô, que legal. Então, antes nós tínhamos 2 plantas, que foi o Que era teste, espelho, né? que foi o Teste. teste que a gente tentou fazer, apartamentos de 200 metros quadrados privativo, uma cobertura de 420, cara, Enorme. sensacional. Só que realmente não teve mercado para isso. E aí a gente remodelou isso de acordo com a normativa do mercado, jogamos o rooftop para cima, né? Fizemos uma área de lazer com piscina com borda infinita, salão de festa, academia, salão de jogos, sala gamer, fireplace para o pôr do sol. Que legal. Cara, vai ficar bem legal o nosso projeto. E plantas de 82, 88, 92, 107, 127 e 130 metros quadrados. Diluíram os Então blocos a gente conseguiu fazer um mix bem legal para buscar realmente o público que está querendo comprar nossa região, que hoje quer comprar para realização pessoal e também investimento para locação. Ainda trabalhamos com investimento para locação em Bombinhas. Sim. Né? Nos outros tem um mercados fluxo- bem talvez difícil. os 80-20 lá em Bombinhas, em termos de locação, eu acho que é temporada. Como é que tá lá? Sim. Até porque o pessoal aluga a temporada e depois o proprietário não quer alugar o ano inteiro justamente Só- para poder usar na média baixa temporada. É isso aí. Para quem está nos ouvindo e não entende muito do mercado imobiliário, o rooftop, gente, nada mais é do que eu colocar no terraço a área de lazer, que é uma solução muito boa. Sim. Primeiro que eu tenho vista, eu tenho uma Tu estrutura. democratiza a vista. Isso aí. Né? Tu não deixa só a vista só todos, para né? cobertura. Tu dá Isso direito a aí. todos ter a melhor vista do prédio. Né? Eu estava num prédio de um cliente nosso, e foi a primeira vez que eu ouvi tal do rooftop. Aí eu conversando com ele, não, rooftop, e eu não tenho problema de perguntar, não, gente, eu não sou obrigado a saber tudo. Falei, cara, fulano, maravilhoso, mas me explica o que é esse tal do rooftop. Quando ele me mostrou, eu falei, cara, mas por que tu vai colocar lá em cima? Aí ele começou a ver, não, eu democratizo. Eu tenho uma área maior lá em cima. Eu consigo ter uma vista que de repente os andares baixos não têm, mas lá em cima ele vai ter uma vista, imagina uma fireplace lá, né, uma área de fogo lá para poder fazer um pôr do sol com vinho. É sensacional, cara. Assim, tem várias possibilidades e, como a gente diz, democratiza. Tu não deixa só as coberturas com esse ponto favorável. Até porque o plano diretor nosso, nas coberturas, no último andar, a gente é obrigado a dar uma área de recuo maior. Então, assim, as coberturas, por mais que tenham melhor vista, elas ficam com uma área prejudicada internamente. Então, a gente, pensando nisso e pensando em que todo mundo possa usar esse produto, né, fez um salão de festa mais amplo, legal, justamente para poder o pessoal trazer amigos e para conviver dentro do prédio. Então a gente jogou lá para cima, foi uma situação bacana. Tu falou que os dois estão em projeto, previsão de lançamento mais ou menos? A ideia de lançamento de 4 ilhas é agora mais nos próximos dias. Uhum. E o pré-lançamento da Avenida Mariscal também, acho que é mais uns 60 dias, a gente já tem material pronto. Legal. Já para botar na mão Os dos corretores já corretores, começar a olhar o que está acontecendo, dar uma trabalhada, fazer uma pré-reserva, alguma coisa. Legal. Estamos curiosos. E aí a gente vem nesses 2 produtos, a gente vem de novo de encontro à questão econômica, né? Sim. A gente entende que a Selic paga bem, tá pagando bem, Sim. pelo menos Tá tá típico, né? até o ano que vem, e mais um não dá nem pra falar, né? Tem coisa que é melhor só pensar e não falar. Mas caso houver a mudança... Algumas mudanças boas ou ruins. A gente sabe que demora mais um tempo, aí, um ano pelo menos, para voltar à normalidade. Então a gente tem uma visão que nos próximos 24, 36 meses aí, a gente ainda tem uma dificuldade de venda devido aos bancos estar pagando bem pelo dinheiro. Então a gente deu uma esticada um pouco mais no nosso prazo de pagamento. Eu ia perguntar isso, como consultor, entendendo esse mercado, o que vocês têm como solução? Cara, a gente tem que nos adequar ao mercado. A gente não pode ser rígido a esse ponto. Então, o meu discurso, até porque é um bate-bola com o corretor, e a gente está dizendo assim, cara, eu não quero o dinheiro do investidor, eu quero o juro dele. Isso aí. Então deixa ele botar o dinheiro no banco, se ele quiser pagar à vista, não é negócio para ele, nem para mim. Então deixa o dinheiro no banco, ele me paga com os juros, Isso aí. a parcela. Então a gente consegue ganhar um pouquinho mais, que está bem estreito hoje a nossa margem, Sim. e nós conseguimos jogar isso mais para frente para ele ganhar na valorização. Ele não descapitaliza, Exatamente. dá uma entrada hoje que tem 10, 15%. 10, 15%. 10, 15%, então ele consegue
pegar a oportunidade, que é a melhor oportunidade, que é no começo da obra, Então a gente, que é ali. ele trabalha assim, 10% de sinal, 10, 15 na... O cliente pode optar 10 ou 15 no sinal, 10 ou 15 no início da obra, e o saldo aí, a gente vai lançar o nosso Avenida em 96. Né? O Almar, que é em 4 Ilhas, em 84. Que é saudável, até para ser saudável também a obra. Uma das coisas que às vezes a gente tem que analisar, gente, corretor, com... às vezes tu pegar um prazo de 140, 200 meses, para a construtora, ela fica inviável. Porque eu já entreguei a obra e eu tenho que receber tantos por cento até iniciar a obra e tantos por cento até finalizar a obra. Sim. Tem que ter o fluxo financeiro, senão a matemática ela não tem erro. Fecha, né? A matemática não é psicologia. Isso é diferente, né? Então, ela não é eu acho, né? Não é eu acho. Não, eu tenho certeza, não bate ali. Então, assim, existem consultora fazendo milagre. Eu não acredito em milagre, mas tem pessoas prometendo bastante coisa. O problema é quem que é o santo, né? Por que eu falo quem que é o santo? Porque tem que conhecer o histórico da construtora. Exatamente. O nosso mercado é um mercado tão pujante, ele é tão próspero, gente, que tem muitas construtoras na região. Eu acho que se nós vamos contabilizar aqui, tem mais de 400 construtoras pegando Itapema, com certeza. Bombinhas, Balneário Perequê. Tem como você, corretor, saber de todas? Não. É impossível. Nós mesmo na Sesc, volta e meia, manda lá. Conhece construtora? A gente vai lá e vai verificar o histórico dela. Histórico não é... todo mundo pode começar. Você começou, tu veio de outra área, mas ele fez a primeira obra. Qual é a normativa que ele fez na primeira obra? Ele entregou no prazo? Ele entregou na qualidade prometida? Teve alguma circunstância? Não. Avalia. E assim, né, os corretores, muitos novos, não sabem que eles são responsáveis civilmente o sucesso ou não na consultora. Tá vendo que realizou. Um dos focos de consciência nosso, nós estávamos na segunda-feira passada, nós reunimos o Ministério Público, PROCON, prefeituras, vereadores, construtoras, justamente para orientar. Muitas vezes você, corretor, está pensando na comissão. Tudo certo. Eu acho que o fruto do trabalho do corretor é a comissão. Só que se você só pensar na comissão e não pensar no negócio, tu pode surpreender. Daqui 1 ano, 2 anos, alguém bater na tua porta e te cobrar o valor do imóvel, porque ele é corresponsável pelo valor total. Óbvio que o Ministério Público entende que a primeira parte é bater na construtora. Lógico. Mas você é corresponsável, vai respingar para você. É uma coisa legal, né, a gente falar sobre a questão da taxa Selic versus investimento. Eu sempre digo pro pessoal, para quem está querendo comprar, o imóvel ele não muda, ele não se adequa ao movimento. O imóvel ele vai ficar ali e vai permanecer ali. Então isso é o primordial. Investir em algo que é real. Né? Pode ser um pouquinho menos agora, mas em algum momento ele vai ser mais. Na realidade, aquela velha história, né? Quem compra imóvel não erra, né? Terra não erra, isso, cara... Se comprar bem, né? Mas na nossa região ainda dá para errar, velho. É verdade. E a gente tem muito contato com clientes mais antigos, né? E amigos, e nos falam uma coisa. Marcelo, mas pô, há 20 anos atrás deixei de comprar um terreno aqui por $20 mil. Eu falei, tu deixou de comprar porque tu não tinha? Não porque tu era burro, né? Tu sabia que era um bom negócio. Eu falo assim, cara, na realidade tu deixou de comprar porque tu não tinha esse dinheiro disponível. Segundo, tu não acreditava. Terceiro, porque era o preço do mercado naquela época. Mas daqui 10 anos nós vamos sentar na mesma mesa, espero que eu consiga sentar ainda com você, e tu vai dizer que o apartamento que tu deixou de comprar era barato na época. É isso aí. Mas era o preço da nossa época. Então, assim, o imóvel ele se adequa, não existe milagre, não tem o cara, fui lá e fiz um negócio na China. Não. Tem pessoas que têm uma visão e têm o capital para aquilo ali. Ou se não tem, fizeram a coisa acontecer para o negócio dar certo. Fomentaram o capital, foram lá, investiram. Se desfizerem alguma coisa de algum bem, né? Ou venderam um carro, ou sei lá. Porque uns 10 anos atrás, um amigo meu falou uma coisa que me marcou. Compre apartamento ou terreno. Ele, mas por que não? Não importa. Compre apartamento ou terreno. Porque não se constrói, não tem mais demanda de terreno na região.
É os que estão ali e acabou. Quando parar de ter terreno, tu vai ter que comprar apartamento, Sim. que está em cima do terreno. Então, o primeiro momento, se tiver capacidade financeira, vai lá e compra um terreno. Que aqui na nossa região já é uma região atípica. Não tem mais muito terreno para comprar. E tem outra, né? O apartamento do terreno, daí eu vou trazer de novo uma história familiar. Minha esposa disse, tá, tu não tá preocupado com bombinhas? Isso há um tempo atrás. Não tem mais terreno para construir. Tem muito pouco terreno bom para construir. Eu falei, sim. Tá, e aí, depois nós vamos fazer o que da vida? Eu falei, nós vamos comprar as casas e vamos destruir as casas E vender e construir apartamento. Daqui a pouco, daqui 20 anos, apartamento Muda o plano, os apartamentos, os prédios pequenos vão comprar os prédios pequenos, destruir, fazer os prédios maiores. Ah, mas vamos destruir a praia. Não vamos destruir a praia, vai tudo acompanhar. Sim. O desenvolvimento vai acompanhando. Ninguém aqui é cético em dizer que, não, Bombinhas vai continuar sendo um paraíso de pescador. Não, vai. Balneário Camboriú era assim há 30, 40 anos atrás. Sim. E hoje o que é? Uma baita de uma cidade. Tu pega a Praia Brava do lado ali. Na época que eu vim, tu é de Ijuí. Ijuí, eu sou de Santo Ângelo, são quase conterrâneos do ladinho. Santo Ângelo faz parte da grande. Eu acho que Ijuí faz parte dos entornos de Santo Ângelo. E é uma região muito próxima, que é 30 minutos de Ijuí para Santo Ângelo. Ali, 40 quilômetros. Isso aí. 42 quilômetros. E quando eu vim para cá, isso há 20 anos atrás, na Praia Brava ali, que faz parte de Itajaí, e eu pensava que era de Balneário, porque atravessou o morro, tu tá na Só Praia o campo Brava. dos Amores ali, que é. Isso. Não se pode construir, não se pode construir. Nunca No máximo vai é poder. 2, 3. Eu me lembro que a minha mãe, na época, nós tínhamos a possibilidade de comprar 2 terrenos lá. Nós tínhamos 40 mil reais na época. Não se comprava muito apartamento naquela época já. Sim. Em Balneário Camboriú. E tinha 2 terrenos lá, onde tem hoje o Praia dos Amores, Brava Home. Se eu tivesse comprado aqueles terrenos hoje, eu estava muito bem financeiramente. Mas a gente optou por comprar apartamento em Balneário. Compramos apartamento menor, era 2 quartos, tal, conseguimos uma negociação por uns 46 mil, pedalamos o resto, compramos o apartamento. Esse apartamento hoje, ele vale mais de 1.200.000. Foi uma curva de valorização. Mas se eu tivesse comprado um terreno naquela época, ou uma casa na Praia Brava... 5 vezes mais. 5 vezes mais. Só que o que era? O plano diretor na época, não, aqui é uma área de pescado, é uma área que o ambiental não vai mudar. Hoje virou, não digo uma praia particular, mas virou condomínio, o nível de condomínios que tem lá, né? de luxo. De luxo, Então, Bombinhas, acho que vai chegar ao ponto que ele vai ter que crescer. Sim, de uma maneira ordenada, acompanhando, e nós temos o nosso, como eu te falei inicialmente, é o menor município do estado, né? A gente 70% de área preservada. Detalhe importante, não temos nenhuma indústria dentro. Nossa indústria é o turismo. E o turismo só anda porque tem a construção civil junto. Porque sem a construção não tem como o turista vir. Então, assim, a nossa grande indústria é a construção civil / turismo. Né? Então, assim, se a gente dá um tiro no pé e querer fazer algo que deprede a natureza, a gente está fazendo errado. Eu acho que existe como a gente caminhar junto. Sim, né? concordo. Tudo isso. Provavelmente vem a desordem um pouco antes. Sim, primeiro vem o capital. Né? Depois o capital é usado para ordenar parte de esgoto que está sendo feito. Então, está um pouco atrasado o nosso projeto lá, mas vai tá chegando. Já não tivemos mais falta de água de energia no alto verão. Isso é casos muito esporádicos e pontuais, né? Eu não vou ser vereador, não sei. eu gosto da nossa cidade, eu tenho como ela como minha, né? Então, a Bombinhas tem um grande valor. Ela complementa a nossa tríade aqui, Itapema, Balneário Camboriú e Bombinhas. Eu acho que é uma cereja do bolo. Era o que faltava para ter essa toda. Temos grandes coisas para fazer aqui dentro. Né? E Bombinhas, ela segue sendo aí a princesa do nosso litoral. Costa Esmeralda. O nível das praias ali em Bombinhas, ela é como se tivesse, tu não perde nada do que tu fosse para a Europa, sei lá, Cancún, para onde tu for, pela qualidade da areia, como tu falou, da água. Estamos indo quase para o encerramento. Marcelo, na tua visão, o que a Ciesc tem para somar no mercado? Cara, a Ciesc, né, ela, ao meu ver, não tem como caminhar separado as associações
dos corretores, sem os corretores e sem a consultora. Concordo. A gente trabalha para o mesmo fim, os investidores também têm que estar junto. Tá muito na moda agora usar a palavra ecossistema, né? A gente já vem estudando isso faz um tempo, mas a grande sacada é a gente conseguir conversar com todas as imobiliárias, com todas as consultoras, né? A gente sabe que não são todas as consultoras que vão vender para todas as imobiliárias e nem vice-versa. Assim que é o mas mercado. eu acho que assim, há como fazer núcleos dentro da Ciesc para que ocorram melhores conversas, melhores negociações, melhores estratégias. Todo mundo, você trabalha com isso, todo mundo fala do lead, né? Qualificado, não qualificado, qual que é o maior, qual que é o melhor caminho para isso. Existem estratégias dentro da própria imobiliária, se linkada com a consultora, de fazer isso da forma correta. Além, porque o lead mais quente, salvo se eu estou enganado, é o lead que tu já atendeu dentro da tua imobiliária. Está na tua carteira. Então, se tu pegar, nós não temos nenhuma, eu acho que ainda não temos muita coisa, né? Mas são poucas as imobiliárias na região que dão atenção aos seus leads quentes, né? Quantos leads tu tem, quantos clientes de locação tu tem nos últimos 5 anos, né? Qual a ativação que tu faz em cima disso? Eu acho que cabe o grupo pensar nisso como agir. Conscientização. Né? Então, assim, nós estamos já trabalhando nisso, estamos fazendo já um selo de certificação, a nossa consultora está passando por uma transformação novamente, ela passou com uma provisão, daí nós estamos fazendo um upgrade agora, colocando já a nossa cultura nova de empresa, nossos objetivos. Vamos pegar algumas... Não queremos todas as imobiliárias, queremos as imobiliárias que queiram trabalhar com a gente. Se conectem, eu sempre falo... Exatamente, né? Que tem essa ligação e a gente quer trazer o pessoal para dentro para nós trabalhar com uma unidade, né? Porque a gente está em busca do quê? Realizar o sonho do cliente e que ele ganhe dinheiro e que ele venha continuar investindo na nossa cadeia. Né? Então, acho que assim, aproximar isso, falar a mesma língua, ter essa relação é muito importante. E nada melhor que ter uma certificação, né? E uma normatização pela Ciesc. E é uma das nossas bandeiras realmente isso. Primeiro o fator da consciência, né? Esses dias nós estávamos lá no grupo, citaram um corretor, eu falei, gente, muitas vezes o corretor ele está fazendo isso porque ele não foi orientado. Uhum. Então, antes de punir, antes de julgar, antes de... Não, senta com ele e orienta. É o fator do lead. Eu trabalho com lead no mercado imobiliário há 5 anos. E a primeira coisa que as pessoas não entendem que lead nada mais é do que um contato que tem um interesse. Pode ser o lead da porta, o lead da carteira, o lead de dedicação. O contato, isso é um lead, é um cara que tu conseguiu se conectar e trazer para tua carteira. O teu celular, que hoje é o celular, não é a carteira. Mas se eu não souber como trabalhar com lead, e às vezes ele não sabe, não é culpa do corretor, porque a profissão do corretor, ela é uma profissão que a barreira de entrada é muito baixa. O cara vai lá, faz um treinamento, passa lá pelo IBREP, faz a prova e ele virou corretor. E às vezes ele não foi... E o ganho é muito bom, né? Porque tu acertou uma venda boa, cara, tu ganha dinheiro o ano inteiro. É isso aí. Eu brinco que é uma profissão tão boa, que ela até paga bem quem não é bom profissional. Exatamente. Né? E foi muito descriminalizado por muito. Tu não deu nada certo na vida, vai ser corretor de imóveis. É uma das brigas que eu tenho muito no mercado, é isso. Só que daí o que acontece? Não profissionaliza. Isso é culpa do próprio corretor que não se profissionaliza. E quando eu falei antes de nós fazer, vamos certificar a nossa empresa, não que nós somos melhor que os outros. Não. É que nós queremos treinar o cara para trabalhar com o teu produto. Nós queremos investir na imobiliária que veste a nossa camisa. Isso aí. Né? Então, assim, por que eu vou ensinar alguma... Quem sou eu para ensinar? Mas ensinar nosso método para uma pessoa se ela não quer nos vender. Né? Então, assim, essa certificação é muito mais... É só uma palavra... Mas na verdade uma parceria, né? Isso aí, o que eu entendi, assim, a parte de certificação, eu faço muito isso com as consultoras. Eu sou um cara que muitas consultoras vêm para a agência para tentar trabalhar. A primeira coisa, vou montar house ou não monto. Dando tiro no pé. Segundo, mas os corretores eles não vendem meu produto. Então faz o seguinte, primeiro, faz o que o Marcelo está fazendo. Reúne alguns corretores que já entenderam a ideia do teu produto. Senta com eles, o certificar isso, validar eles. Olha, gente, vou te explicar como é que eu vi outros corretores que venderam meu produto e venderam certo. Vamos replicar esse processo? Olha, é dessa forma, mas é óbvio que não tem como você ensinar para todo mundo. Tu tem que ensinar para quem quer aprender. Exatamente.
Às vezes tem cliente meu que ele não se conecta com outra, tipo, corretor, né? Que se conecta com uma consultora que eu trabalho, por exemplo. Eu falei, cara, tá tudo certo. Tu não vai conseguir se conectar com todo mundo do teu ecossistema, mas busque primeiro construtoras que o produto, você pelo menos tenha vontade de conhecer. Sim. E tu tem que acreditar, né? Como é que eu vou vender algo que eu não confio? Exatamente. Que eu até no ensinamento tem uma coisa que eu falo, a gente não vende o que a gente compra, tá? Por quê? Porque de repente eu não tenho 5 milhões, 6 milhões, mas eu venderia um imóvel de 5 mil, 6 milhões. Então não é que eu vou vender o que eu compraria, mas eu sempre tenho que vender naquilo que eu acredito. Sim, com certeza. Como é que eu vou vender a provisão desse? Eu não sei qual é o histórico dela, eu não sei as obras. Eu vi um anúncio, ok, o anúncio é bonitinho, o gerente de marketing fala bem, né? E normalmente as empresas é assim, né? E aí sai do processo de mercado imobiliário. Mas normalmente os produtos mais complicados ou com menor qualidade é os que têm um marketing melhor. Geralmente. Então, porque produto bom às vezes não precisa tanto marketing. Exatamente. Nisso, o corretor busca se conectar com o Marcelo, conhecer qual é a visão da provisão, qual é o público-alvo que ele quer atuar, para ver se conecta com o teu público-alvo, que às vezes já está na tua carteira. Exatamente. Já está lá, é que tu não entendeu qual é o produto da construtora. Exatamente. Nós estamos indo para o encerramento. Finalmente, mas assim, para finalizar um pouquinho desse tema que nós estamos falando aqui, falando em corretora, CS, consultora, eu sempre digo para os corretores lá também, vamos se aproximar dos melhores. Os melhores nem sempre são somente os grandes, nem os que têm mais recursos financeiros. Né? Os melhores, dando certo, a gente vai ficar bem, o nosso cliente vai ficar bem, e aquelas que estão começando também vão surfar a mesma onda e também vão ficar bem. Né? A lealdade no comércio é muito importante. Então é isso. Esse ramo nosso mais ainda. E é muito... entendendo... Gente, a gente entende que normalmente uma construtora ela tem 10, 20 imobiliárias que se conectam com ela. E é o suficiente. É o suficiente. Nós não temos... Prova algumas outras empreendimentos que tem, sei lá, 700, 800 unidades. Tu não tem lá 200, 300 unidades de uma vez para vender. Então tu não precisa também de uma demanda muito grande. É o que eu oriento até as construtoras. Gente, faz a mesma coisa. Foca em quem que já está comprando o teu produto. Mas quer, né? É isso. Óbvio que também tem outro fator que aí eu vou falar para os corretores. Eu não consigo entender, às vezes, o corretor de imóvel. Porque ele vai lá e faz uma venda para a provisão dele. Ou seja, eu estou com a moral com eles. É muito mais fácil fazer a segunda, não é? Lógico. Normalmente o que o corretor faz? Desfoca para outra corretora, para outra consultora. Mas gente, tu já entendeu como é que funciona, tu já sabe como é que é. Sabe o caminho. Já sabe o caminho. É o fator ainda mais se for no mesmo prédio. Cara, é o fator da fidelidade. De entender que quanto mais eu consigo vender aquela consultora, mais eu consigo muitas vezes uma negociação diferenciada. Um bônus. Né? Às vezes já chegou, uma vez eu estava dando consultoria para uma imobiliária, e aí chegou, fui na imobiliária lá, nós tínhamos uma ação de marketing que nós estávamos fazendo e queria uma verba de anúncio. Mas o cara nem me recebeu. Aquela construtora, os caras são nariz empinado. Que nariz empinado? Falei, cara, mas tu já tinha falado antes com o gerente dela? Não. Ou seja, eu não conheço quem é a consultora, eu não tenho relacionamento. A primeira coisa que eu vou lá, eu bato na porta para pedir dinheiro, o cara nega dinheiro e o problema é a consultora. É lógico. Não. Gente, mas é isso, Marcelão. A gente esticou nossa conversa aí porque ela tá muito boa, muito produtiva, né? Passou rápido, né? Passou rápido. Mas a gente queria agradecer você pela essa troca, né? De convivência, do mercado imobiliário, de Bombinhas, a qual eu amo muito também. Não saio de Bombinhas. Eu também não. Queria agradecer também vocês aí pela oportunidade, a gente se conectar um pouquinho mais, né? Estou à disposição para qualquer coisa que for preciso, que eu puder colaborar aí com a entidade, a gente está sempre de braços abertos aí para ser parceiro em todas as ações. É isso aí, a provisãozão dele já é parceiro nosso da CS, já confiou. E você, corretor de imóveis, que não conhecem da Ciesc, www.aciesc.com.br ou no Instagram, aciesc_oficial, e nos vemos aqui nessa mesa num próximo podcast.